Vamos falar dessa guerra triste que está ocorrendo mais uma vez no Oriente Médio. Israel negou que exista um acordo de trégua temporária na faixa de Gaza. Acordo esse que permitiria a saída de estrangeiros da área do conflito. De acordo com agências de notícias, um cessar-fogo teria sido acordado entre Egito, Israel e Estados Unidos, incluindo a reabertura da fronteira Rafah, onde se concentra a população que quer deixar Gaza. Foi negado este cessar-fogo, negado o cessar-fogo. Os bombardeios se intensificam a cada dia, segundo a agência Reuters. Moradores de Gaza disseram que os ataques noturnos foram, abre aspas, os mais pesados até então, fecha aspas. O governo de Israel ainda não permitiu a abertura da fronteira com a faixa de Gaza, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Egito. A informação foi publicada pelo jornal The Guardian. A expectativa era que tivesse a formação, se fizesse um corredor humanitário que permitisse a saída de estrangeiros ainda nesta segunda-feira. Por enquanto, nenhuma boa notícia nesse sentido, da formação de um corredor humanitário. O Brasil, por enquanto, ainda aguarda a abertura da fronteira entre Egito e Gaza para resgatar cerca de 30 brasileiros e seus familiares diretos que tentam, sem sucesso, sair do território que está sob fogo pesado. De acordo, segundo Itamaraty, o governo, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os nacionais. O Ministério ainda informou que veículos contratados pela pasta estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah. A aeronave que vai realizar o transporte ao Brasil segue em Roma, onde aguarda a autorização para resgatar os brasileiros. Vamos começar com o nosso especialista em área militar estratégica, comandante Robson Farinazzo. Comandante Robson, nós temos aqui o seguinte: Israel não quer que ninguém saia porque teme que os terroristas possam aproveitar aquela passagem, se misturar aos estrangeiros ou eventualmente à própria população de Gaza e se ocultar no Egito ou mesmo no Sinai, preparando novos ataques. Por outro lado, se ele mantiver este cerco, vai ser um castigo enorme e alguns já apontam grandes danos de caráter humanitário, porque essa população está sem água, sem luz, sem eletricidade, sem água, sem gás. Como é que fica essa questão agora entre as necessidades operacionais de neutralizar o Hamas? Sinceramente, não acredito que o Hamas seja completamente eliminado. Ele se dilui na população. E, ao mesmo tempo, atender a população e evitar danos colaterais de grande monta. Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, ouvintes da PAN. Olha, Capês, eu concordo com você. A gente não vai dar para eliminar o Hamas. Você pode eliminar essa geração do Hamas, mas preste atenção numa coisa, nas imagens aí do pessoal ajudando a remover os escombros. Você vê muita gente nova ali, muita gente órfã, muitos pais que perderam filhos. Você já está formando a nova geração de combatentes do Hamas. É uma realidade. Vamos ser pragmáticos. É uma realidade. Fora o fato de que boa parte da liderança do Hamas não está ali em Gaza, já está no Catar, está no Irã, talvez na Síria, a gente não sabe. Então, o que acontece? Eu acho que você não vai conseguir eliminar o Hamas, é uma quimera, e eu acho que a liderança militar israelense sabe disso. A liderança política talvez não venha admiti-lo, mas a liderança militar conhece bem isso aí. O que pode ser feito é contenção de danos. Agora, qual é o problema que Israel está enfrentando? Eu acho que o maior problema é um problema de apoio internacional. À medida que o tempo passa, e o tempo é um ativo que está trabalhando a favor do Hamas, à medida que o tempo passa, a situação de Israel começa a ficar complicada perante a comunidade internacional. Eu lembro ontem, nós tivemos um incidente aí do presidente da Colômbia, o Petro, que ele pretende romper relações com Israel. Então é muito difícil, né? É muito difícil. Se a ação militar de Israel em Gaza for prolongada e sangrenta, que é o que se espera, é provável que o país enfrente aí muitos problemas na cena internacional. Cristiano Vilela, nós estamos aqui, Israel pode entrar, não se sabe ainda se vai entrar com a infantaria leve
ou se vai entrar com infantaria pesada. O Robson pode até depois nos ajudar a esclarecer isso. Que tipo de ambiente aguarda o exército israelense em Gaza? Nós temos população que pode ser atingida como efeitos colaterais, temos terroristas escondidos no meio da população, possíveis minas terrestres que foram colocadas, os túneis intermináveis. Até que ponto os bombardeios são necessários para isso? Como é que você vê a situação preocupante de se tentar pegar o terrorista sem atingir a população dentro da qual ele se esconde? Olha, Capês, boa tarde a você, aos amigos aqui da mesa e todos que estão acompanhando o Linha de Frente. Essa é a tarefa mais difícil, mais complexa que se tem no contexto de guerra. Primeiro, o fato de você adentrar num território, isso apresenta surpresas que podem estar escondidas, seja através de minas, de bombas, de disfarces, de tudo o que pode aguardar o exército israelense, seja no sentido de que, invariavelmente, nós teremos um número muito grande, muito maior ainda de vítimas do que o número de vítimas que nós temos até o momento, que já é extremamente significativo. É justamente por isso que a atuação de Israel nesse momento, ela tem que ser uma atuação muito bem pensada e muito ponderada. Hoje, Israel, ele tem que analisar dois quadros distintos, onde um deles é a proteção do seu povo, a proteção do seu Estado Nacional, que é o local onde o seu povo poderia ou deveria estar mais protegido em toda a face da terra. E, por outro lado, a necessidade de fazer com que qualquer retaliação que venha a ser praticada, qualquer contra-ataque, contra-golpe que venha a ser praticado, ele faça um número menor de vítimas do que pode ser um ataque atabalhoado sem a estratégia, no sentido de se evitar que se tenha uma matança ainda maior. Então, é algo que é extremamente difícil e que cabe a Israel nesse momento, e especialmente à comunidade internacional, de alguma forma encontrar saídas para que a gente possa minimizar o número de vítimas nesse momento. Não se está falando de forma alguma com relação ao mérito ou não de Israel nessa empreitada, mas sim de que a empreitada de Israel deve procurar atender a lógica de guerra no sentido de vitimar um número cada vez menor de pessoas. A produção nos avisa, temos agora imagens ao vivo de um hospital muito movimentado. Aonde é isso? Khan Yunis, mas é em Israel isso aqui? Gaza Sul. Na faixa de Gaza. Então nós temos um hospital agora extremamente movimentado. O Cristiano Vilela comentava isso agora há pouco, sobre efeitos colaterais. Estamos aí com imagens, vamos dividir a tela enquanto mostramos essa movimentação. A qualquer momento podem surgir chegada de novas vítimas. Vamos dividir a tela, eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso querido PP, nosso querido Felipe Monteiro. Felipe, esse tipo de ação, quando o exército israelense, IDF, né, as forças de defesa de Israel, vão entrar num território hostil, como o território da faixa de Gaza, primeiro, se bombardeiam prédios, porque são locais onde o Hamas poderia, em tese, se esconder. Aí entram tratores, os bulldozers, para remover aquele entulho. Você vai limpar o terreno, deixar o terreno horizontal. E aí, através dos tanques Merkava, que são blindados, que o motor fica à frente, permite que haja um pequeno grupo de infantaria interno, eles fazem a penetração. O que deve estar agora passando pela cabeça dos estrategistas militares de Israel para fazer uma penetração que minimize as baixas do próprio exército de Israel e, ao mesmo tempo, também evite aí um banho de sangue em vítimas inocentes que estão ali na faixa de Gaza e são reféns também do Hamas? Eu acho que várias questões, Capês, está permeando a cabeça da estratégia de Israel. Primeiro que Israel tem dois objetivos claros, né, que é recuperar os quase 200 reféns que foram feitos pelo Hamas, e segundo é eliminar o Hamas. Como vocês bem disseram aqui no começo, é impossível a eliminação total e completa do Hamas, mas com certeza Israel vai buscar o enfraquecimento do Hamas, não é? Então ela tá pensando nessas duas estratégias, recuperar os reféns e o segundo ponto também é enfraquecer o Hamas. E tem outros pontos de preocupação que claramente Israel está passando, como, por exemplo, a possibilidade
da regionalização do conflito, né? Você sabe muito bem que o norte de Israel, perto do Líbano, tem o Hezbollah, não é? Inclusive, pela primeira vez, né, o Jake Sullivan, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, o conselheiro de Defesa dos Estados Unidos, falou da possibilidade real do Hezbollah entrar na guerra. Isso junto com a Síria, que tem várias forças do Hamas colocada na Síria também, né, e outros grupos terroristas. Ou seja, com certeza, Israel está pensando todas essas variáveis, né? E a postura dos Estados Unidos nesse conflito de colocar um porta-aviões no litoral de Israel, aproximando o outro porta-aviões, né? É muito por isso também, para tentar o poder de dissuasão, né? Mostrar para o mundo que essa briga entre Israel e Hamas e não vai permitir outros países entrar no conflito. Então eu sinto, Capês, que Israel está também trabalhando muito com a questão psicológica, né? Fechar toda a região da faixa de Gaza, deixando o Hamas sem qualquer tipo de luz, de energia. Claro que isso tem um efeito colateral muito grande, porque isso acaba prejudicando toda a população civil. 50% da população civil da faixa de Gaza é composta por meninos, pessoas até 14 anos de idade, né? Ou seja, cada 10 pessoas que morrem nesse conflito, 5 são crianças. Ou seja, um negócio muito crítico. E Israel também tem que lidar com a situação de perder o apoio da opinião pública e da opinião internacional, né? Então, todas essas questões psicológicas também circunscrevem com toda certeza a atuação e estratégia do Exército de Israel. Então, a gente está aqui aguardando a cena dos próximos capítulos. E é bom lembrar, Capês, que essa guerra nem começou ainda. Essa guerra vai começar quando Israel iniciar a incursão terrestre, não é? Então, o que eu sinto também é a falta de articulação internacional mais clara para poder proteger a sociedade civil. De nada adianta Israel orientar a sociedade civil de sair do norte e ir para o sul sem a mínima estrutura no sul para receber essas pessoas. Agora essas pessoas, por exemplo, estão retornando ao norte. Ou seja, a situação é completamente complicada e, só para terminar aqui, Capês, Israel é um Estado democrático, que está lutando com uma força terrorista, que não tem escrúpulos, não é? Não tem régua moral, e eu não quero que Israel atue de modo a reduzir e colocar a régua de atuação dela como se fosse um grupo terrorista. Israel tem que agir com o mínimo de moral e eticamente responsável para evitar o maior número de mortes de civis nesse conflito. Muito bem. Nós temos agora, antes que o Alexandre Bissoli se manifeste, nós temos uma entrevista agora no ponto. Produção, temos... Então, tá bom. Então, nós estamos aguardando, vai a qualquer momento, nós vamos para o nosso entrevistado. Quem é o nosso entrevistado, Mel? Professora Helena, uma historiadora, vai contextualizar a loucura desse conflito, que já dura quase 80 anos. Alexandre Bissoli, eu penso muito, Alexandre, eu tenho na minha cabeça muito forte a imagem daquela adolescente separada dos seus pais e levada como refém. Sabe-se lá o terror que está passando na cabeça dessa menina. Como nós, a gente pensa como pai também. Então, a primeira coisa que eu, se tivesse um parente sequestrado na faixa de Gaza, refém do Hamas, seria pressionar o governo de Israel para tentar recuperar os meus parentes com vida. Pode ser que a prioridade seja a eliminação do Hamas, ou a neutralização, mas isso pode ser obtido mais à frente. A vida dos reféns é muito importante, é fundamental. Até que ponto Israel poderia se servir dos países árabes, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que mantêm boas relações com Israel, da Jordânia e do Egito, que tem tratado de paz já consolidado com Israel, para tentar fazer uma negociação. Agora, até que ponto uma incursão violenta atrapalha o poder de negociação dos países árabes com relação à liberação dos reféns? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os colegas aqui de bancada, nossa audiência que nos acompanha. Fique à vontade para a hora que for necessário entrar entrevistada, me interromper. Capês, eu acho que nós temos algumas coisas muito delicadas para analisar disso, dentre tantas outras que já viemos falando ao longo dos últimos dias.
Mas eu acho que uma coisa é quando você tem uma ação planejada de Israel em relação ao Hamas ou qualquer coisa nesse sentido para manter ali sua segurança, a outra é uma reação, como nós estamos vendo. Por que reação? Porque Israel não esperava esse ataque terrorista que sofreu da forma e na proporção que ocorreu. Ou seja, Israel estava achando que estava ali mantendo as boas relações com a faixa de Gaza, com Hamas, mantendo as coisas de uma forma um tanto quanto razoáveis, quando veio esse ataque inesperado. E aí vem a questão dos reféns. E vem um outro episódio também muito criticado de Israel, que foi aquela troca do soldado, um único refém, por tantos prisioneiros palestinos, mais de 1.000 que a gente falava, e dentre eles, esse que teria organizado o ataque. Então, o primeiro-ministro de Israel tem uma decisão muito difícil para tomar em relação a tudo isso. Primeiro, porque ele acabou de voltar ao poder, depois de tanto tempo no poder, tinha saído e voltou recentemente. Teve uma falha enorme. Ninguém discute a falha do governo de Israel em relação a esse ataque, porque se ocorreu da forma como ocorreu, porque teve falha da defesa de Israel. A minha pergunta é, será que o primeiro-ministro está agindo racionalmente, pensando em tudo isso que a gente tem falado aqui, em conversar com os líderes regionais, com a Liga Árabe, com os Estados Unidos, enfim? Ou será que ele está só reagindo com medo de perder o poder? Porque se tem uma coisa que Netanyahu mostrou é que é apegado ao poder, é apegado ao cargo de primeiro-ministro. E me parece que o que a gente tem em jogo aqui é muita coisa. E para ele é uma mais importante que a manutenção dele no poder. Porque ele mostrou que falhou na negociação de devolver tantos reféns para ter de volta um único soldado, não que uma vida valesse pouco, mas poderia ter negociado de alguma outra forma. E agora tem um monte de reféns nas mãos do Hamas e ameaça uma invasão que pode, inclusive, custar a vida desses reféns que estão lá hoje. Porque é uma invasão que não se sabe o que esperar. Não se sabe se é onde vai jogar uma bomba vai ter refém naquele prédio. E o Hamas pode estar usando, sim, os reféns como escudo humano. Vão fazer com que os próprios soldados do exército de Israel possam matar, evidentemente, os reféns de Israel que estão lá. Então, Netanyahu precisa pôr a mão na consciência e agir com muita calma e muita inteligência, ouvindo mais personagens internacionais. Tem que parar de condenar as declarações de outros chefes de Estado, parar de declarar condenações da ONU. Todos reconhecem que o ataque do Hamas foi indevido, foi terrorista, que Israel tem o direito de se defender, que o Hamas deve ser eliminado porque é uma associação, uma entidade terrorista no mundo. Entretanto, a forma como isso deve ser feito e ouvindo quais players tem que ser refletido muito, porque senão um desejo pessoal da manutenção à frente do poder do senhor Netanyahu pode custar a vida de todos os reféns hoje existentes lá com o Hamas. Comandante Robson, nós estamos falando o seguinte, o principal jornal de Israel, pelo menos o que tem a maior tiragem, o Haaretz, no seu editorial, fez uma condenação duríssima e poderia até ser considerada prematura, porque Israel está em estado de guerra, é cedo para começar a apontar o dedo. Mas ele apontou diretamente a falha operacional, a incompetência operacional do governo Netanyahu de prevenir aquele ataque terrorista, o maior ataque terrorista desde a guerra do Yom Kippur, que foi há 50 anos e um dia antes desse ataque, e também por ele ter atraído ultranacionalistas em postos-chave do seu gabinete como forma de fazer uma composição ali da sua maioria parlamentar. Que tipo de situação deve um comandante, nesse momento, ele tem que recuperar os reféns? Porque se vai ter uma tragédia para ele após a guerra, imagine com morte de reféns, os familiares desses reféns. Ele precisa recuperar os reféns. Ele precisa, ao mesmo tempo, mostrar que Israel está forte, que ele não pode receber um ataque como esse e não dar nenhum tipo de resposta. Nenhum país do mundo deixaria de dar uma resposta dura. E os efeitos colaterais, você vê, já teve agora, o Bissoli comentou bem, um quase rompimento diplomático aqui com a Colômbia, que pode se alastrar pela América Latina. Não tem peso? Peso diplomático sempre terá. Qual a sua avaliação, querido Robson? Bom, Capês, a gente tem que sempre olhar o seguinte, né? Um comandante militar, ele não pode se render à histeria do momento, né? A cabeça sempre tem que estar gelada, pensar em todas as colateralidades, porque tem uma coisa que vai ser muito importante nessa guerra, é a colateralidade. Você citou o caso da Colômbia, aí pode haver um efeito cascata, aí, um efeito dominó, outros países começarem aí a apertar Israel no quesito diplomático e a situação do país vai ficar muito difícil. Então, o que acontece? Os comandos militares, eles têm que analisar todas as opções. Eu penso que era o momento do Bibi
nomear alguém, uma única pessoa para falar em nome de Israel, porque tem muita gente dando declaração desastrada e que não está ajudando Israel de forma nenhuma. Isso que você falou do Haaretz é alarmante, porque se nessa situação de fervura o pessoal já está inquirindo, imagina a hora que acabar essa guerra, né? O futuro político do senhor Netanyahu, apesar que ele é um artista da sobrevivência política, né? Ele é um animal político por excelência, mas o futuro político dele é bem questionado nessa questão. Eu acho que a liderança militar de Israel tem que agir com muita frieza, agora analisar todas as possibilidades, pensar nas colateralidades, mas eu queria complementar com uma coisa aqui muito importante que o doutor Alexandre Bissoli falou agora, que é com relação a hostilizar players. A pergunta é, quem é o adulto na sala, na cena internacional agora, que está com a cabeça fria e que vai impedir que essa crise descambe para uma guerra generalizada no Oriente Médio, onde a gente não sabe onde vai parar o preço do petróleo. Então eu achei que a colocação do Dr. Alexandre foi muito boa com relação a hostilizar players. É necessário um adulto na sala nesse momento.